Olá pessoal, bem-vindos à segunda parte da nossa aula de introdução à teoria fuzzy. Aqui nós veremos um pouco da elaboração matemática e das operações algébricas que podemos fazer com números fuzzy que nos auxiliarão nas próximas aulas. Estávamos falando então da função de pertinência, que ela reflete exatamente esse conhecimento que nós temos em relação à intensidade que o objeto pertence ao conjunto fuzzy. A gente pode elaborar ela matematicamente, portanto, aqui da seguinte forma, né? Temos aqui um conjunto fuzzy, que é esse conjunto A, nós normalmente representamos com o til em cima da letra, né? Realmente para representar que estamos falando de um conjunto não pertencente a essa teoria da lógica clássica, e sim pertencente à lógica fuzzy, perfeita teoria fuzzy. Então, depois disso, né, como fazemos a representação matemática, né, disso? X, vírgula, aí aqui a função de pertinência, mi a de x, que eu já expliquei para vocês na parte 1, e depois, com relação ao universo de discurso x. Então, o universo de discurso exatamente é todo aquele universo em que a nossa variável está definida. Falando da velocidade alta, por exemplo, minha velocidade ela pode estar definida dentro de 0 a 180 km por hora. Esse é o meu universo de discurso. Então, sempre quando eu vou definir aí um conjunto fuzzy, né, eu defino ele como, normalmente, uma letra do alfabeto, maiúscula, com o til em cima, igual aí aquele elemento do qual estamos falando, a função de pertinência, e esse elemento definido dentro de um universo de discurso, perfeito? Então, como a gente lê isso, né? Que para um conjunto fuzzy A, que ele é contínuo e finito, como vocês observaram já na primeira parte, cada elemento definido no universo de discurso x pode ser denotado por essa função de pertinência aí, mi a de x, em que x está definido dentro desse intervalo de 0 a 1, meu grau de pertencimento, onde o x, esse elemento particular, pertence aí ao meu universo de discurso x. Interessante notar que existem diversos tipos de função de pertinência, legal? Por quê, pessoal? Porque aqui a gente consegue uma maior elaboração, uma maior representatividade do mundo real quando estivermos fazendo a modelagem do mesmo por meio aí da teoria fuzzy. Legal? Quais são os principais tipos de função de pertinência, ou seja, dessa função matemática que vai representar o grau de pertencimento ali de um elemento a um conjunto definido naquele universo de discurso, né? Nós temos três principais tipos. Função triangular, que vocês estão observando aí, a função trapezoidal e a função gaussiana. O que diferencia essas funções? Quando escolher cada uma, no momento aí em que eu estiver fazendo exatamente a modelagem do meu sistema real por meio aí da teoria fuzzy? Bom, basicamente, né, a gente vai modificar a função de pertinência da forma que melhor represente aí o nível de pertencimento geral daquele elemento aos conjuntos. Então, vou dar um exemplo disso que eu estou falando, diferenciando a triangular da trapezoidal. A função triangular, percebam, somente um elemento ali, né? A gente existe somente um nível máximo de pertencimento. Então, M1. Quando a gente está falando da trapezoidal, a gente não fala mais somente de, né, um nível máximo de pertencimento daquele ponto M específico, né? Nós temos aí esse intervalo que vai de M a N com pertencimento máximo igual a 1. Então, existem situações aí na vida real em que a gente só vai ter exatamente um pertencimento máximo, e existem situações em que a gente fala assim, não, vou dar pertencimento máximo aí a um intervalo, né? Poxa, que tipo de caso é esse, professor? Da velocidade, né? A gente percebeu ali que a velocidade alta, ou velocidade muito alta, né? A gente não tem um ponto máximo ali só de, por exemplo, 100 km por hora. Essa velocidade, ela atinge o seu pertencimento máximo dentro desse universo de discurso de velocidade. A velocidade alta, ela é definida com, né, pertencimento máximo ali nesse intervalo que vai de
100 a 140, por exemplo, 100 a 150. Então, a gente precisa de um conjunto que faça esse tipo de representação, que consiga modelar dessa forma, né? A gente precisa desse intervalo que contemple vários valores com um pertencimento máximo, diferentemente aí da triangular, que somente um valor assume esse pertencimento máximo. Então, essa é a diferenciação. Legal, pessoal? E observando aqui as três principais funções, os três principais tipos de função de pertinência, a gente percebe aí que elas são escritas matematicamente de formas distintas, tá bom, pessoal? Então, basicamente, né, a gente tem aí os valores que vão definir a função, de fato. Então, por exemplo, velocidade baixa, né, aqueles valores aí que a gente sabe que entre eles a velocidade é baixa, esses valores vão ser os meus valores A, M, B, tá bom? E aí a gente só substitui eles nessa expressão geral que vocês estão observando aí à direita, por exemplo, falando da função triangular, a gente observa aí que realmente é só substituir e a gente vai ter a descrição matemática. Então vai ficar x menos aquele valor específico dividido por m menos a, tá bom? Que são esses valores aí que estão definindo o que seria minha velocidade baixa, por exemplo. E assim por diante, né? No b menos x dividido por b menos m e o zero ali. Perfeito? A mesma coisa para trapezoidal, tá? Esses valores A, M, N, B são esses valores aí quantitativos de fato, que são os valores intermediários que vão definir meu conjunto. É só substituir eles nessa expressão geral à direita que a gente vai ter a descrição, portanto, da função de pertinência, a descrição matemática geral da função de pertinência. Entretanto, a gente não considera essa representação como muito usual. Como eu disse para vocês na aula 1, a gente representa conjuntos fuzzy de maneira discretizada. Legal? E por quê? Né? Porque aí a gente consegue realmente manipulá-los matematicamente de uma forma mais eficiente. Nesse sentido de manipulação matemática, eu quero trazer para vocês um conceito novo. Estava falando aí de conjuntos fuzzy, agora eu quero discutir com vocês o conceito de números fuzzy. Que são números fuzzy, né? Um número fuzzy, ele representa exatamente um conjunto fuzzy dentro de um universo que ele é discreto ou contínuo, tá bom? Então, o que é esse número fuzzy, né? Como a gente representa? Por meio de uma função de pertinência, tá bom? Então, um número fuzzy, sempre contínuo, com função de pertinência triangular, ele é descrito graficamente, claro, pelos segmentos lineares que formam um triângulo. E aí, numericamente, como que a gente representa ele? Pelos termos L, M e U. Agora vocês vão ver como fica mais fácil, né, realmente a gente tratar a representação do meu número fuzzy, né? Aqui no caso, poxa, a representação matemática geral é essa que vocês observam aí na expressão, na equação. Só que como a gente representa mais facilmente aí, né? Só com L, M e U. Então, por exemplo, 1, 4 e 6. Legal? Exatamente, a gente tem esses três termos já indicando o nosso conjunto fuzzy. E é assim que a gente expressa numericamente. Maravilha? Quando eu estou falando da função trapezoidal, que é o segundo tipo mais comum, como vocês observaram, né, o número fuzzy que é representado por essa função de pertinência é escrito matematicamente por A, M, N, B. Que interessante, muito mais fácil do que se a gente for representar exatamente por meio da equação geral, tá bom? Então a gente fala A, M, N, B. Então, por exemplo, 1, 2, 4 e 6, no caso. Bastante interessante também da gente notar. Estou dando só um exemplo aqui rápido para vocês verem como a gente consegue fazer essa representação do número fuzzy de uma maneira bastante assertiva. E como eu disse, é interessante isso para a gente pelo fato de que facilita depois a aritmética que eu vou explicar na continuação dessa aula. Maravilha? Agora, para falar de números fuzzy, a gente precisa realmente de algumas condições, né, que vão realmente definir aquele conjunto como possível, né, de ali ser representado como um número fuzzy. Então, todo número fuzzy, ele deve satisfazer as condições de normalidade e convexidade. O que é essa convexidade, professor? Convexidade, ela acontece quando esse conjunto fuzzy satisfaz a condição descrita pela expressão matemática abaixo.
Parece um pouco complexa? Parece, só que vejam a figura. A figura, ela realmente mostra aí pra gente o que quer dizer essa expressão matemática, perfeito? A convexidade, ela consiste na situação que vocês podem observar nos cantos superiores ali da figura, né? Então, tanto o superior esquerdo quanto o direito, e no inferior esquerdo, ali nós temos convexidade, legal? Quando a gente fala aí desse conjunto do canto inferior direito, nós temos um conjunto claramente não convexo, perfeito? E realmente aí já não é possível de utilizá-lo aí como representativo de um número fuzzy, perfeito, pessoal? Claro, estou trazendo a imagem como exemplo. Via de regra, a expressão matemática que vocês estão vendo na tela deve ser obedecida, perfeito? Além disso, os conjuntos fuzzy, que são ali, no caso, representativos dos meus números, devem respeitar a condição de normalidade, que é o quê? Né? Ao menos um dos elementos deve ter grau de pertinência igual a 1. Então, observem aí a figura. Um conjunto normalizado é aquele conjunto em que um dos elementos dele necessariamente tem um grau de pertinência igual a 1. Vocês estão observando aí essa expressão matemática, né, que fala sup, o superior, né, o elemento de maior grau de pertinência desse conjunto A, ele precisa ter esse grau de pertinência igual a 1. Então, deve ser normalizado, deve estar descrito dentro desse nível aí de pertinência que varia de 0 a 1. Observem, né, ali na figura o exemplo inferior. Qual é o nível de pertinência máximo, o grau de pertinência máximo nesse caso? É 0,75. Então, não é um conjunto normalizado, a gente não pode usar ele aí como representativo de um número fuzzy. Perfeito? São essas as duas principais aí condições que devemos ter satisfeitas para que um conjunto seja representativo, então, de um número fuzzy. Legal, pessoal? Isso é bastante importante porque a gente precisa dessas condições para dar sequência às nossas operações matemáticas com os números fuzzy. Falando então dessas operações, vamos conversar sobre as 4 principais, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão de 2 números fuzzy. Então, vamos definir aqui 2 números fuzzy genéricos, A e B. Como nós vimos, né, esses números fuzzy são triangulares. Aqui nessa aula nós vamos falar somente sobre as operações algébricas de números fuzzy triangulares, que são esses números fuzzy mais utilizados aí dentro da modelagem de situações complexas da vida real e também dentro aí da tomada de decisão multicritério, perfeito? É o que vocês vão precisar e já está muito satisfatório. Então, vamos considerar 2 números fuzzy triangulares genéricos aqui, A e B. A, definido como L1, M1 e U1, e B, definido como L2, M2 e U2, low, medium e upper, né, para L, M e U. Perfeito. A adição, pessoal, ela acontece de uma forma bastante direta, perfeito? Então, A mais B vai ser representado por, né, L1 mais L2 para o valor de L, M1 mais M2 para o valor de M e U1 mais U2 para o valor de U desse número resultante da soma de A mais B. Então, é bem respectivo mesmo. L com L, M com M, U com U, somando todos, a gente vai ter o L e M, U do número resultante da soma. Subtração. A subtração ela ocorre de uma maneira um pouco diversa, perfeito? Então, estou fazendo A menos B. Esse meu primeiro elemento, né, o low do número resultante da subtração, vai ser o quê? O low de A menos o upper de B. O número M, né, o medium do resultante aí dessa subtração de A e B, é exatamente M1 menos M2. E o upper, perfeito, resultante aí da subtração,
vai ser exatamente o 1 menos L2, tá bom? Então a gente tem aqui essa particularidade. Eu vou mostrar um exemplo no slide seguinte para que isso fique mais claro para vocês, perfeito? A multiplicação, pessoal, a multiplicação ela é bastante direta aqui também, então o número resultante da multiplicação dos números fuzzy A e B vai ser dado por L1 vezes L2, M1 vezes M2 e o 1 vezes o 2 aqui para L, M e U do número resultante da multiplicação. Legal, pessoal? E a divisão, ela é dada também aqui de uma forma particular, perfeito? Primeira condição para divisão exatamente é que nós tenhamos o L1 e o L2 maiores do que 0, ok? Maravilha. Vamos lá então. A divisão de A por B, o valor lower, né, do número resultante dessa divisão vai ser dado por L1 dividido por U2, o valor medium, M1 dividido por M2, e o valor upper, U1 dividido por L2. Perfeito, pessoal? Gostaria que isso ficasse bem claro com vocês, bastante formalizado, porque é realmente a base de todas as operações que nós faremos quando estivermos aí utilizando as nossas técnicas MCDM, potencializadas pela teoria fuzzy, ok? Vamos para um exemplo aqui para a gente ver de fato como essa aritmética acontece na vida real, perfeito? Quando tratamos aqui de números fuzzy concretos, reais aqui, bastante explicativos. Então, consideremos aqui dois números fuzzy, número fuzzy A, L, M, U, ou seja, como a gente representa ele, né? De uma maneira simples aqui, L igual a 1, M igual a 2, U igual a 3. A vai ser igual a 1, 2, 3. L1, M1, U1. Perfeito? Número fuzzy B. Nós representaremos ele por 4, 6 e 8. L igual a 4, M igual a 6 e U igual a 8. Então, 4, 6 e 8. Como é que é o número resultante? Número C igual a mais B. Número C igual a mais B. Como é que a gente faz? L1 mais L2. Perfeito? 1 mais 4 igual a 5. Perfeito. Agora a soma dos M's. 2 mais 6 igual a 8. E a soma dos U's. 3 mais 8, que é o U2, o U do número fuzzy B. Perfeito. 3 mais 8 igual a 11. Então, no caso aqui, né, o L3, M3 e U3, que é o LMU do número fuzzy C, vão ser igual a 5, 8 e 11. Exatamente a soma de L1 com L2, M1 com M2 e U1 com U2. Vocês estão observando essa tabela aqui no canto, pessoal? Essa tabela é uma tabela representativa aqui, como se nós estivéssemos fazendo alguns cortes, perfeito? Nesses nossos números fuzzy. E aí, esses cortes, eles mostram para a gente aí o grau de pertencimento do elemento que aquele corte toca. Perfeito? É só para a gente observar como essa propriedade da adição, ela vale para exatamente cada um dos pontinhos que compõem aí o meu triângulo, tá bom? Não é só para o L, para o M e para o U. A gente faz essa soma com L, com M, com U, claro, de forma representativa, mas a soma, de fato, ela acontece para todos esses pontos que formam o triângulo, perfeito? Os triângulos. Maravilha? E é isso que a tabela representa aí para vocês. Vocês podem fazer aí a correspondência que vocês vão notar exatamente isso. A subtração, pessoal. Então, consideramos aqui os mesmos números fuzzy, número fuzzy A, número fuzzy B. Como é que a gente faz essa subtração? Aqui a gente vai querer o número fuzzy C, que equivale a B menos A, tá bom? Aqui equivale a B menos A. Então, vamos lá. O nosso lower do número fuzzy C, ele vai ser igual, pelo que a gente tinha visto ali, né, no nosso slide representativo, e que trazia ali a listagem de todas as nossas operações, vai ser o quê? L2, tá bom? Então, o lower 2 de B, que é, no caso, 4, menos o upper do número fuzzy A, que é 3.
4 menos 3 igual a 1. Perfeito? O medium desse número fuzzy C resultante, ele é exatamente igual a M2 menos M1, aqui bem direto. Então, M de B é 6, M de 1, no caso, M1 é M de A, é igual a 2, 6 menos 2 igual a 4. Perfeito. Agora, vamos lá. O upper desse nosso número fuzzy C. O upper do nosso número fuzzy C é igual a U2, então o meu U de B, o upper de B, menos o lower de A, o L1. Upper de B é o quê? 8. Lower de A é o quê? 1. 8 menos 1, 7. Portanto, temos esse número 1, 4, 7, representativo do número fuzzy C, que equivale à subtração do número fuzzy B pelo número fuzzy A. E novamente aqui a tabela com os cortes para vocês observarem de fato como essas operações vão sendo executadas para cada um dos elementos, tá bom? Que formam exatamente o triângulo, né? Não são só para o L, para o M e para o U, são para todos ali, tá bom? Todos os elementos e todas as pertinências. A multiplicação, perfeito, pessoal? Aqui a multiplicação é bastante também direta, como nós podemos observar. Então, esse número fuzzy C, que é igual a A vezes B, ele vai ser igual, né? O L dele vai ser igual a L1 vezes L2, então 1 vezes 4 é igual a 4. M1 vezes M2, o M de A é igual a 2, o M de B é igual a 6, 2 vezes 6, 12, perfeito? E o upper, né? Aqui é igual a o 1 vezes o 2, o upper de A é igual a 3, o upper de B é igual a 8, 3 vezes 8, 24. Legal? E reparem, pessoal, que aqui a gente já não tem mais aquela função triangular 100% linear, como a gente observava resultantes da adição e da subtração. Aqui nós temos algo semelhante a uma onda, né? Realmente porque aqui a linearidade foge, perfeito? A gente está falando da multiplicação, então essa tabela que tem esses cortes, como eu mostrei para vocês, mostra exatamente como a linearidade aqui no caso da multiplicação se esvai quando a gente está falando do desenho aí da função representativa desse número fuzzy C. Legal? Mas continua valendo, L1 vezes L2, M1 vezes M2, o 1 vezes o 2, quando a gente estiver falando aí desse número fuzzy C, que no caso aqui a gente vai representar pelo quê? 4, 12 e 24. A divisão, aqui a divisão também ela é particular, maravilha pessoal, como é que ela vai acontecer para o nosso caso aqui de A e B, né? Eu quero aqui C, que vai equivaler a A dividido por B. Então, o meu L do número C é L1 dividido por U2. Então, o que é o L1? O L de A é igual a 1. O que é o U2? O U de B é igual a 8. 1 dividido por 8 é igual a 0,125. Tá bom? L1 dividido por 2. Então, o menor valor de A dividido pelo maior de B, aqui no caso, tá bom? Então, a gente vai ter 0,125 porque é 1 dividido por 8. O medium, né, do meu número C vai ser o quê? O medium do A dividido pelo medium do B. Então, 2 é o medium do A, 6 é o medium do B. Isso é 2 dividido por 6, 0,333, a dízima. Por fim, o upper do número fuzzy C vai ser igual ao valor upper do número fuzzy A dividido pelo valor lower do número fuzzy B. Então, no caso, nós vamos ter 3 dividido por 4. Perfeito? 3 é o upper do A, 4 é o lower do B, 3 dividido por 4 é igual a 0,75. Como vocês podem observar na figura aí, representativa do número fuzzy C. Portanto, L, M e U de C serão 0,125, 0,333 e 0,75. São esses três valores que definem aí esse meu número fuzzy C. Novamente, analogamente aí a multiplicação, percebam que houve a perda
da linearidade, tá bom? Que é realmente algo esperado e pode ser observado aí na tabela que traz os nossos alfa-cortes, esses cortes aí que a gente faz no conjunto, associando aí a pertinência, perfeito? Os elementos, a pertinência, e a gente observa que essa perda realmente acontece. Maravilha, mas a operação está definida dessa forma, então L1 dividido por U2, M1 dividido por M2, U1 dividido por L2, e é assim que a gente faz a divisão, ok? Sempre, né, quando estamos falando aqui de números fuzzy triangulares, para esses três elementos que definem o número fuzzy triangular L, M e U. Existem outras operações algébricas que fazemos com números fuzzy triangulares. Quais são elas? Né? O inverso, então aqui vai ser bem também intuitivo. O inverso do número fuzzy A é 1 dividido por U1, 1 dividido por M1 e 1 dividido por L1, claro, com a condição de que sejam maiores do que zero. A multiplicação por constante se dá também de maneira bastante intuitiva, com a constante aqui sendo maior ou igual a zero. A gente tem essa constante multiplicada por cada um dos elementos, L, M e U, como vocês podem observar. E a divisão por constante. Claro, a constante tem que ser maior do que zero. E a gente tem L1 dividido por K, M1 dividido por K e U1 dividido por K. Exatamente assim a gente encerra, então, essa discussão sobre as operações com números fuzzy e podemos aqui entrar no conceito de variáveis linguísticas. Perfeito? O que são variáveis linguísticas? São aquelas que permitem a descrição de informações que normalmente estão disponibilizadas de forma qualitativa. Então, vocês já viram aí a gente utilizando, né, alto, médio, baixo, associado a números fuzzy, no caso, por exemplo, quando a gente estava representando a distância, né, ali da partida de golfe. Aqui a gente tem exatamente o mesmo caso, né? A gente tem valores ou termos linguísticos da variável definidos em linguagem natural. Então, quente, morno, frio, né? A distância muito baixa, baixa, média, alta ou muito alta. Ou aqui um desempenho péssimo, ruim, médio, bom, excelente. E os termos linguísticos são representados matematicamente por números fuzzy. Aqui eu vou trazer para vocês essa exemplificação que é bastante interessante, bastante legal. Então vamos lá, né? Esse número fuzzy triangular 0, 0 e 2,5, ele está associado a esse termo linguístico muito ruim, que eu posso falar do desempenho, por exemplo, de um fornecedor. Como é que ele vai aparecer aqui, né? 0 significa que o lower dele é 0. Poxa, o M é igual a 0 também. E o meu upper é igual a 2,5. Como é que será que esse triângulo vai ficar do número fuzzy? Olha lá, que legal. Exatamente assim, pessoal. Então percebam, né? O meu low e o meu medium, eles estão ali no 0, ok? Então, é o que a gente tem representado. E o 2,5, ele é o meu upper. No caso aqui, LMU do ruim, L é igual a 0, M é igual a 2,5 e U é igual a 5. Então, aqui já temos, né, o triângulo tradicional que vocês estão acostumados aí, que a gente já trouxe como representativo de um número fuzzy triangular, 0, 2,5 e 5. Para o termo médio, né, a gente tem aqui 2,5, 5 e 7,5. Perfeito? Para o termo bom, 5 como lower, 7,5 como medium, 10 como upper. E o muito bom, olha que legal, 7,5, 10 e 10. Aqui no caso, o meu lower é 7,5 e o meu M é igual ao meu U, que são iguais a 10. E aqui percebam, né, pessoal, olha que interessante a sobreposição que acontece entre os números fuzzy, que representa exatamente essa zona nebulosa entre aquilo que é muito ruim e ruim, entre aquilo que é ruim e médio. Percebam, pessoal, que interessante que a sobreposição, né, dentro desse conjunto aqui, ruim, por exemplo, o R, a gente tem também, né, os conjuntos aqui muito ruim e médio, sobrepostos a esse conjunto ruim, que exatamente expressam, de fato, essa nebulosidade, essa complexidade, essa subjetividade da vida real.
de fato, quando eu estou avaliando, por exemplo, um desempenho, eu posso estar classificando aí esse desempenho como ruim de uma forma geral, mas que de certa forma ele pode ter um pertencimento, mesmo que seja mínimo, ao conjunto muito ruim e também ao conjunto médio. É aquela coisa, subjetivo, varia, depende. E isso se representa dessa forma aqui. Então, a sobreposição dos conjuntos, ela é bastante interessante por conta disso, tá? Aqui, pessoal, eu até ressalto para vocês, quando a gente estiver definindo, então, os números fuzzy triangulares associados aos termos linguísticos, é bastante interessante a gente contemplar essa superposição, tá bom, de números fuzzy, porque exatamente representa essa modelagem da subjetividade e desse duplo pertencimento que é tão característico da vida real, como eu expliquei para vocês lá na aula 1. Legal? Claro que a gente pode ter essa sobreposição acontecendo de forma mais enfática, mais intensa ou menos enfática, menos intensa. Eles podem ter ali uma sobreposição mínima, ou eles podem ter uma sobreposição até maior do que essa que vocês estão observando na figura, que já é bastante grande. Perfeito? Até uma sobreposição simétrica, bastante igual aqui nesse caso, que ela é bem tradicional aí na literatura quando a gente tem a definição desses números fuzzy, tá bom? É uma representação bem generalista da realidade. Então, claro, a gente pode sim setar esses números fuzzy de uma forma ou de outra que a gente perceba mais ou menos ali adequada à minha realidade. Claro, a gente sempre vai buscar se adequar o máximo possível à realidade, então a gente pode ajustar essa sobreposição, perfeito? Mas, via de regra, o que vocês estão observando aí como parametrização de números fuzzy e termos linguísticos é bem adequado, tá bom? Quando a gente está querendo tratar uma situação bem generalista, tipo muito baixo, baixo, médio, alto, muito alto, com essas sobreposições iguais, idênticas, bem even aqui, tá bom? Se vocês precisarem fazer ajustes, não tem problema, não precisa ser simétrico, não precisa ser exatamente tudo com a mesma superposição. A gente pode ter algo um pouquinho mais bagunçado, tá bom? Desde que seja representativo da situação que nós estamos modelando. Isso fica a cargo do tomador de decisão, isso fica a cargo do especialista que está fazendo a parametrização do sistema, exatamente esse ajuste do sistema na hora de modelá-lo antes de iniciar exatamente um processamento MCDM da situação, ok? Então, aqui nós temos esses termos linguísticos representados matematicamente por números fuzzy. Percebam, né? O muito ruim, ele está bem à esquerda, porque ele tem um número fuzzy que é menor, tá bom? O ruim, o médio, o bom, muito bom, eles vão andando ali à direita, andando na minha escala, tá bom? E vão ficando ali, representando, por exemplo, um desempenho melhor, tá bom? Dentro aí dessa escala de 0 a 10. Então, 0 a 10 pode ser esse meu nível aí de desempenho e tal, e 0 e 1 ali no meu eixo Y é exatamente esse grau de pertencimento. Aí os meus números fuzzy triangulares, eles vão fazendo essa parametrização para a gente, considerando a possibilidade de superposição entre esses conjuntos muito ruim, ruim, médio, bom e muito bom, ok? Então aqui é bastante interessante a gente notar como de fato esses números fuzzy se associam a termos linguísticos. Então, se eu, por exemplo, tá bom, estou classificando o desempenho do meu fornecedor em velocidade como ruim, matematicamente, como que eu vou processar isso? Eu, tomador de decisão, falo, ó, o desempenho é ruim. Matematicamente, isso vai virar para mim um número fuzzy 0, 2,5, 5. L igual a 0, M igual a 2,5 e U igual a 5. Perfeito, pessoal? E aqui com essa subjetividade inerente, então que a gente tem a superposição aqui do ruim com muito ruim com médio, que é algo que realmente o tomador de decisão, na hora que fala que é ruim, pode também estar meio em dúvida, né? Às vezes é muito ruim, às vezes é médio, fica meio nebuloso, então aqui a gente contempla isso. Perfeito? Aqui, né, o exemplo da variável linguística representativa da modelagem da velocidade, nosso exemplo da velocidade, né, o nome da variável, V, velocidade, conjunto de termos possíveis é muito baixa, baixa, média, alta e muito alta.
Meu universo de discurso, que é aquele universo em que minha variável está definida, é 0 a 180. E as minhas funções de pertinência, elas são dadas aí pelas funções triangulares e trapezoidais, né? Aí que entra, né, exatamente a questão das trapezoidais, que eu disse para vocês que elas são interessantes quando a gente está querendo ali um intervalo de pertinência máxima, não só um elemento com a pertinência máxima, mas um intervalo com essa pertinência máxima. Somente exemplificando aqui, tá bom? Então, de novo aqui, olha que interessante como que essas funções, elas se sobrepõem. Porque exatamente existe aquele intervalo de velocidades ali em que, né, eu posso ter uma velocidade que é alta, que é muito alta, ela está entre alta e muito alta, ela pertence a ambos esses conjuntos, com graus de pertinência diferentes, perfeito? Então aqui a gente pode utilizar exatamente esses termos linguísticos para definir velocidade. Então, se eu falo aqui que a velocidade é alta, eu vou ter o meu número fuzzy 90, 120, 150, perfeito? Esse número fuzzy é o número fuzzy associado a esse termo linguístico alta, que se refere à velocidade alta. Por fim, pessoal, nós temos o conceito bastante importante que eu gostaria de apresentar a vocês, que é o conceito de defusificação. O que é a defusificação? Tá? É exatamente quando eu utilizo uma operação matemática para transformar um número fuzzy num número que a gente chama de número crisp, um número real, tá bom? Por quê? Porque os tomadores de decisão, eles conseguem avaliar mais facilmente um processo quando as informações de saída são fornecidas como um número crisp, um número preciso, entre aspas, um número pontual. Por quê? Porque, de fato, né, assim, a gente, como ser humano, tem mais facilidade em processar números pontuais. Claro, os números fuzzy são muito mais representativos da realidade, contemplam a subjetividade, tudo mais que nós discutimos. Entretanto, a gente, como resultado final, como tomador de decisão, a gente gosta de um número ali pontual. E é exatamente isso que a defusificação faz para a gente. Ela transforma, por exemplo, um número LMU, número fuzzy, tá? Num número crisp, num número tradicional. E eu vou mostrar aqui alguns métodos para a gente. Aqui, o método do centro de área, tá bom? Basicamente, aqui eu estou trazendo a fórmula geral para vocês, nesse quadrado branco, que é exatamente para qualquer tipo de geometria, tá bom? Da minha função característica do número fuzzy. Só que, claro, né, para um número fuzzy triangular, LMU, a fórmula do centro de área é exatamente essa que vocês estão observando aí. Então, vou dar um exemplo para vocês. Consideremos aqui o nosso termo linguístico médio, definido por esse número fuzzy triangular, 2,5, 5, 7,5. L igual a 2,5, M igual a 5, U igual a 7,5. Né? Utilizando a fórmula aqui do centro de área, a gente consegue transformar esse número fuzzy num número crisp, num número exato, aí, num número real, pontual, mais tranquilo aí de ser entendido pelos nossos decisores. Então, somente substituindo LMU na fórmula, como vocês podem observar na expressão acima, nós temos aí que esse número fuzzy médio, ele pode ser defusificado e correspondido aí pelo número 5, perfeito? Número pontual, número crisp, 5. Nós temos outros métodos de defusificação bastante diversos, e existe esse abaixo em que a gente dá mais ênfase aí ao elemento central, tá bom? Então vamos considerar de novo aí esse número fuzzy triangular fictício LMU, o número crisp, né, defusificado, A gente pode calculá-lo como L mais 2M mais U dividido por 4. E nesse caso, mostrando essa ênfase, né, a gente vai ter, fazendo a substituição desse termo linguístico muito bom, aí o número fuzzy triangular 7,5, 10, 10, na fórmula L mais 2M mais U, nós vamos obter esse resultado de 9,375. Tá bom, pessoal? Aqui são duas formas exatamente de fazer defusificação, uma com mais ênfase nesse elemento central, uma com menos ênfase nesse elemento central, que permitem com que a gente obtenha resultados distintos, claro, dependendo daquilo que a gente quer enfatizar para o nosso tomador de decisão. Por quê?
De fato, o ideal seria considerar o meu número fuzzy como um todo, porque LMU considera toda a subjetividade. Agora, quando não podemos fazer isso, temos de escolher de que forma a gente pode transformar esse número fuzzy num número real, e aí essas são duas alternativas bastante interessantes. Perfeito? Finalizando nossa aula, gostaria só de formalizar que quando nós podemos usar esses sistemas fuzzy em apoio à decisão. Então, quando a gente dispõe de pouca informação quantitativa a respeito do processo a ser modelado, a ser analisado, por quê? Porque aí sobra subjetividade. Quando as variáveis do processo estão imersas em ambientes de incerteza e imprecisão, e quando o processo é melhor definido pelo conhecimento de um especialista. Vocês percebem, né, que essas três situações somadas são representativas de muitas das situações, problema que a gente encontra em engenharia de produção. Às vezes, pouca informação quantitativa a respeito do processo, então, por exemplo, a respeito de um fornecedor, a respeito de um modo de desperdício em Lean Office, a respeito da seleção de um modal logístico, eu preciso fazer algo mais assertivo, algo que assim, às vezes eu nem tenho dados realmente disponíveis para aquilo, ou dados que não são muito confiáveis, eu posso utilizar. Então, sistemas fuzzy modelados por variáveis que estão ali representadas por números fuzzy para me ajudar a tomar decisão. E tudo isso fica muito mais legal quando a gente pega essas técnicas MCDM que nós já vimos na disciplina. Então, por exemplo, vimos aqui o HP, vimos o TOPSIS. Legal? Quando a gente pega essas técnicas MCDM e combina elas com fuzzy, e aí temos fuzzy HP, fuzzy TOPSIS, a coisa fica muito mais representativa, muito mais interessante para modelagem e solução de um problema de decisão multicritério. Encerra-se, portanto, pessoal, essa nossa aula de introdução à teoria fuzzy. Nas próximas aulas veremos como aplicar todos esses conceitos que aprendemos hoje para auxiliar na tomada de decisão multicritério, para auxiliar na resolução de problemas complexos, utilizando essas técnicas que estamos discutindo na nossa disciplina.